Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro do profeta Daniel, capítulo de número 8, que diz assim: No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Um deles saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desses exércitos e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e outro santo que lhe perguntou: Até quando vai durar a visão do sacrifício diário, suprindo, suprimido da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Lai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a este homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e pôs-os em pé e disse: Eis que eu vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com a força igual que ele tinha. Quando se aproximar o fim destes reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente.
Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a avião em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, Deus forte, Deus poderoso, Deus soberano de toda a terra. Louvemos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, com muita alegria e disposição no coração, nós nos achegamos diante de Ti ao iniciar de um novo dia, uma nova manhã, uma nova semana. Neste que é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos achegamos diante de Ti com ousadia, pelo novo e vivo caminho que Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus. Como diz a tua palavra, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Tu és o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de ser eternamente. A ti nós nos rendemos, a ti nós nos curvamos, a ti nós nos submetemos e fazemos isso com alegria e com disposição no coração. Somos gratos pelo dom da vida, pela oportunidade de vivermos para a tua glória. Te louvo, Senhor, porque o Senhor tem me dado vida e vida plena e abundante. Te louvo pela tua palavra, que é verdadeira, que é poderosa, que é a revelação especial do Senhor com respeito a toda a humanidade, em especial ao plano eterno da redenção em Cristo Jesus. Te louvo pelo texto lido no dia de hoje, em que o Senhor mostra um pouco daquilo que o Senhor já fez e tem feito na história da humanidade. Muito antes de surgir o reino da Grécia com Alexandre o Grande e depois os seus generais, o Senhor já havia revelado isso a Daniel. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a ti. O Senhor não é apenas um Deus que tem presciência, mas o Senhor é um Deus que governa todas as coisas, que faz com que toda a história convirja conforme a tua vontade, o teu propósito, a sua soberania, que governa todas as coisas. Muito obrigado. Muito obrigado porque o teu filho amado Jesus Cristo deixou a sua glória, tomou a forma humana, veio a este mundo viver como ser humano, com a única diferença de não pecar e morrer como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque a ti aprouve moê-lo. E ele morreu na cruz do Calvário para pagar o nosso pecado, para nos reconciliar com o Senhor e nos permitir essa reconciliação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Quero colocar mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor, a nossa casa, a nossa família. Queremos viver unicamente para a tua glória. Queremos viver uma vida de santidade, de devoção, de obediência ao Senhor. Que a tua boa mão de poder esteja sobre nós e o Senhor nos conduza a uma vida de devoção diária, de oração, de leitura bíblica, de meditação na tua palavra e de obediência ao Senhor. Visita, Senhor, os enfermos nesta hora, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo vida plena e abundante, e que possamos viver para a glória do teu nome. Visita aqueles que estão angustiados e aflitos, trazendo paz e conforto e consolo ao coração. Visita a tua igreja, sustenta a tua igreja, desperta a tua igreja, renova a tua igreja. Traz a tua igreja de volta à simplicidade do Evangelho, ao poder do Evangelho. E que o Evangelho de Jesus Cristo seja proclamado com ousadia e no mover e no poder do teu Espírito Santo. Dá crescimento à tua igreja. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada
pelas Escrituras, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço a todos e até amanhã.